A paz do Senhor, irmãos, você que está nos acompanhando no link da ADEB como a Desma, nós estaremos abordando na lição deste domingo o tema, o ministério de profeta. A lição desta semana, ela versa sobre o dom ministerial de profeta e estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. Nossa lição ela está dividida em 3 pontos e 3 subpontos. O primeiro ponto é o profeta do Antigo Testamento, o segundo ponto, o profeta do Novo Testamento, e o terceiro ponto é discernindo o verdadeiro profeta do falso. Os subpontos são os seguintes: o conceito de profeta do Antigo Testamento, o ofício do profeta, aliás, a importância do termo profeta do Novo Testamento e conhecendo o profeta pelos frutos. O que é o profeta do Antigo Testamento? Vejamos, a Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 1 e versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muita maneira aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, o escritor está se referindo aos judeus do Antigo Testamento. E esse é um texto plausível do ministério profético, do profetismo autêntico no Antigo Testamento. Quando ele fala de muitas vezes e de muitas maneiras, está se referindo à forma como o profeta falava, transmitia a mensagem divina. Por exemplo, uma das formas era através de sonhos, visão e também de símbolos. E o escritor aos Hebreus está utilizando exatamente isso, de muitas formas e de muitas maneiras. Vejamos o conceito, que é o nosso subponto do primeiro ponto, o profeta do Antigo Testamento. Qual é o conceito de profeta no Antigo Testamento? O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Ele não falava em nome de si próprio. A mensagem do profeta não era propriamente sua. Tanto é que o profeta autêntico, ele usava a expressão, veio a mim a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor, porque ele recebia de Deus e transmitia ao povo. Ele é um mensageiro que transmite tanto o amor como a justiça de Deus aos povos, tribos, línguas e nações. A exemplo disso, nós temos o profeta Aias, que profetizou para a esposa de Jeroboão, quando o mesmo mandou que a sua esposa fosse em busca de socorro de uma palavra, pois o seu filho estava enfermo. E o profeta profetizou no capítulo 14, do versículo 1 a 18 de 1 Reis, exatamente aquilo que Deus mandou. Pois o profeta autêntico, ele transmite a justiça e o amor de Deus. Naquele momento, a palavra de Deus para a família, para a vida de Jeroboão, era de justiça. Não importa qual seja a palavra. O profeta que tem Deus na vida transmite o que Deus manda. Vejamos o seguinte: a palavra profeta ocorre antes de Samuel. Antes de Samuel. A primeira vez que nós vamos ver o termo profeta é em Gênesis, capítulo 20, versículo 7. E também em Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Mas nós concordamos que Samuel foi o fundador de uma ordem regular de profeta, pelo fato de ter fundado e ter mantido escolas de profeta.
nos seguintes lugares: em Ramá, em Betel, em Jericó e em Gigal. Em uma dessas escolas, nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo descendo sobre os profetas que ali estavam e aqueles que se aproximavam, dando-lhes palavras para profetizar. Pois uma das coisas que acontecia no ministério profético no Antigo Testamento era a mensagem por porção. Ou seja, o Espírito Santo vinha e lhes dava a mensagem. O profeta recebia de Deus esta palavra. Ainda no Antigo Testamento, nós encontramos dois tipos de profeta. Quais são eles? Os profetas orais e os profetas literários. Os profetas orais são aqueles que transmitiram a palavra de Deus sem o uso literário. Eles falavam aquilo que Deus lhe inspirava. Eles recebiam o rema de Deus e transmitia aos homens. A exemplo disso, nós temos a profetisa Ruda, o profeta Natã, o profeta Samuel e o profeta Elias e Eliseu. Eles são conhecidos como os profetas literários, orais, melhor dizendo. E os profetas literários é o segundo grupo que nós podemos encontrar no Antigo Testamento. São aqueles que receberam a palavra de Deus, mas com o uso da escrita, eles transmitiram aos homens. E hoje nós podemos ter essa mensagem escrita através dos copistas que transliteraram para nós. E temos eles hoje no livro sagrado, tanto os profetas maiores como os profetas menores. O segundo ponto da nossa lição é o profeta no Novo Testamento. O subponto é a importância do termo profeta no Novo Testamento. O termo profeta no Novo Testamento não é o mesmo que no Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento era um ofício e um uso restrito, no Novo Testamento ele é tido como um dom e é amplo. Como um dom e é amplo. Observe o seguinte: como já vimos em Efésios, capítulo 4, versículo 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança. Quais são eles? Apóstolo, profetas, evangelista e pastores. Esses são os 5 ofícios. Diferente do que Paulo aborda em Coríntios, capítulo 1, versículo 12 e 28. Uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, dons e etc. Observe que o objetivo de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, não é confrontar, causar aqui um confronto, uma confusão, omitindo alguns ministérios. Não. O objetivo de Paulo aqui é mostrar para a igreja o carisma de Deus, o dom de Deus para a igreja do Senhor. Ele mostra que há esses dons, e esses dons não é para o bem-estar daquele que utiliza, mas é para o crescimento espiritual da igreja do Senhor. Vejamos o seguinte, o que nos diz a palavra de Deus acerca do dom profético no Novo Testamento. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Veja a importância, meu irmão, do ministério profético ou profeta
no Novo Testamento. Paulo diz aqui, no capítulo 2, no versículo 20 e 19, de Efésios, que a família de Deus está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tanto o apóstolo como o profeta, no Novo Testamento, é tido como aqueles que leva o querigma, o ensinamento de Deus à igreja, ao povo de Deus. Nós estamos precisando, nestes últimos dias, de pessoas, de homens e mulheres que tenham em seu coração esse sentimento de ensinar, de levar a palavra de Deus ao coração dos homens. Observe, irmão, que aqui em Efésios, o termo profeta pode ser visto no sentido restrito e no sentido amplo. No sentido amplo, cada irmão é visto como um profeta. Nós vamos ver isso no livro de Atos, capítulo 11, versículo 28 e versículo 21, quando Ágapo se levanta e profetiza acerca de uma grande fome que aconteceria em Jerusalém. Ágapo torna-se aqui como um órgão ocasional de inspiração. Assim pode acontecer com cada irmão nos dias de hoje, como aconteceu no primeiro século, na igreja primitiva. Porque o ministério profético ou o profeta no Antigo Testamento era um uso restrito, no Novo Testamento é visto num sentido amplo. Cada crente pode sim ser o profeta de Deus e transmitir a palavra aos homens. Veja o seguinte, que tanto os profetas como os apóstolos eram um fundamento da igreja. Eles eram fundamentos da igreja. Hoje, nós podemos transmitir uma palavra para que a igreja de Cristo tenha um crescimento saudável. Há muito profetismo por aí. Infelizmente, nós vimos a maioria deles profetizando simplesmente o que agrada aos homens. Mas nós precisamos de profeta que leve a mensagem de Deus, a mensagem verdadeira. A Bíblia diz que a verdadeira profecia é aquela que exorta, consola e edifica. Nós precisamos ver essas manifestações acontecer no nosso meio. Para isso, deixe Deus te usar. O terceiro ponto, para nós finalizarmos a nossa lição, é discernindo o verdadeiro profeta do falso. O subponto nos diz o seguinte: como devemos diferenciar, discernir? Pelos frutos o conhecereis. A palavra de Deus diz que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. E não é diferente com o profeta. É pelos frutos do profeta que nós podemos discernir. Observe o que diz a palavra de Deus aqui em Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13 e versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine, só barulho e nada mais. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal de transportar os montes, não tiver amor, nada serei. Então, aqui o que Paulo revela, que um dos frutos que o verdadeiro profeta, que o profeta de Deus tem que ter, é amor. O profeta de Deus tem que ser um portador do amor divino. Não basta ser uma pessoa que faz espetáculo, que tem uma boa eloquência. Não basta ser uma pessoa que atrai multidão
e os frutos o reprova. A Bíblia nos diz que nós devemos ter os frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e outras coisas mais. Nós precisamos, irmãos, focar nisso. Deixemos de focar nos movimentos em que esses profetas que vivem aí profetizando, o que bem satisfaz e o que agrada, para transmitir a palavra e as verdades divinas. Para nós encerrarmos, o verdadeiro profeta tem como fruto a simplicidade, como João Batista. Ele, apesar de ser um profeta, não se achava um profeta, mas mesmo assim anunciava a palavra de Deus aos homens, levando-os mesmo a arrepender-se de seus pecados. O verdadeiro profeta tem como fruto a sinceridade, como o profeta Micaias. Tentaram ludibriar ele, tentaram comprar ele, mas ele disse: eu falarei tudo aquilo que Deus me mandar. Ainda que seja preciso você ser rebaixado, rejeitado e até mesmo preso, mas se Deus te mandar falar, meu querido, fale, entregue a palavra, pois esta é a ordem de Deus para a tua vida. E o terceiro, para nós encerrarmos, o profeta de Deus, ele tem que ter comunhão com Deus. Então, nós vamos ver isso na palavra de Deus. O profeta falso é fácil de você conhecer. Logo, logo, os frutos aparecem e você percebe que não foi de Deus. Por exemplo, entrega uma profecia dizendo que o Senhor falou e não se cumpre. Não se escandalize, meu irmão. Não abale na fé. Se não se cumpriu, é porque o profeta era falso e a palavra não era de Deus. Então, somente avalia a profecia e vê se o profeta é ou não de Deus. Que Deus, em Cristo, nos abençoe no seu amor e nos guarde para todo sempre. Entendendo cada um de nós que o ministério otorgado por Cristo, ressuscitado e que está à direita de Deus, foi nos entregue, não para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento social ou até mesmo em outras áreas, não, mas para a edificação da igreja de Cristo. Que Deus faça de você um profeta autêntico e que a mensagem divina alcance os corações através de sua voz, de sua boca, e que Cristo Jesus nos abençoe para todo sempre. Fiquem todos na paz do Senhor.